Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo, com tudo que você precisa saber para ficar bem informado nesta segunda-feira. Hoje, o estado de São Paulo voltou para a fase amarela com menos restrições contra a Covid-19. E com isso, o comércio e os serviços não essenciais reabriram as portas. O estado ficou na fase vermelha nos feriados do Natal e do Ano Novo, mas as medidas não foram capazes de impedir aglomerações em praias e festas clandestinas. O Brasil passa de 196 mil mortes por Covid-19. A média móvel aumentou e está quase em 700 óbitos por dia. Vamos conferir a situação da pandemia no país. O Brasil registrou em 24 horas 293 mortes por Covid-19. No total, são 196.018 vítimas da doença. Também foram contabilizados mais 17.341 casos de um dia para o outro, chegando a mais de 7.733.000 infectados. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil foi de 698 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 35.810 novos diagnósticos a cada 24 horas. Isso representa uma variação negativa de 25% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de queda nos casos. E a análise por estados volta a apontar algumas mudanças. Agora, 8 deles registraram alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação apresentam estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E em queda aparecem 6 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Os dados indicam que mais de 6.800.000 pessoas já se recuperaram da doença e quase 725 mil permanecem em acompanhamento. E agora vamos aos números da pandemia pelo mundo. 85.172.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus e, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.844.000 pessoas morreram. A boa notícia é que mais de 47.900.000 pessoas já se curaram da Covid-19. Clínicas particulares estão negociando a compra de 5 milhões de vacinas indianas contra a Covid. O imunizante está na fase 3 de testes e ainda depende da aprovação da Anvisa para uso no Brasil. O imunizante chamado de Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, já teve o seu uso emergencial aprovado na Índia, apesar de não ter ainda informações sobre a sua eficácia. A vacina está na fase 3 de testes na Índia e os estudos clínicos mostraram que o imunizante não gera efeitos colaterais graves e produz anticorpos para a Covid-19. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas tem a expectativa de que o resultado da terceira fase dos testes saia ainda neste mês. Se isso se confirmar, o laboratório deve entrar em fevereiro com o pedido de registro definitivo na Anvisa. A estimativa é de que as 5 milhões de doses da vacina estejam disponíveis nas clínicas particulares do Brasil na segunda quinzena de março. A Anvisa informou que não vê impedimento de que um laboratório também apresente um pedido emergencial para vender a vacina à rede particular, mas essa autorização específica precisa ser pedida. Nos casos em que o registro definitivo é concedido, o uso fica aprovado no Brasil de modo geral e a autorização vale automaticamente tanto para o setor público quanto para o privado. A Fiocruz recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A aprovação foi dada em caráter excepcional, já que o imunizante ainda não tem o aval da Anvisa. A Fundação Oswaldo Cruz vai adquirir as vacinas de Oxford já prontas do Instituto Serum da Índia, um dos centros de produção do imunizante. A ideia é acelerar o início da vacinação com as doses importadas. Mas o imunizante ainda precisa da autorização de uso emergencial ou do registro sanitário definitivo da Anvisa.
A Fiocruz informou que o pedido de registro definitivo deve ser feito à agência no dia 15 de janeiro. A Fiocruz vai ser a responsável pela produção do imunizante no Brasil. O governo já fechou acordo com a AstraZeneca para a compra de 100 milhões de doses que devem ser entregues até julho. A Fiocruz vai ter condições de produzir mais 110 milhões de doses ao longo do segundo semestre deste ano. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, não vai ser extraditado para os Estados Unidos. O pedido foi negado hoje pela Justiça britânica, mas ainda cabe recurso. A justiça americana pretendia julgá-lo por espionagem devido à publicação de milhares de documentos confidenciais e anunciou que vai recorrer da decisão. Para isso, Washington tem agora um prazo de 14 dias. A juíza da Corte Penal de Londres rejeitou a solicitação de extradição do australiano apresentada pela justiça americana em um caso que seus defensores consideram crucial para a liberdade de imprensa. Já a defesa de Assange anunciou que vai pedir a liberdade sob fiança do cliente. Assange e o Wikileaks se tornaram famosos em 2010 com a publicação de quase 700 mil documentos militares e diplomáticos confidenciais. Assange está na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, desde a sua detenção em abril de 2019 na Embaixada do Equador, onde permaneceu refugiado por 7 anos. Ele pode ser condenado a 175 anos de prisão caso a justiça americana o declare culpado de espionagem. Centenas de aposentados estão recebendo dinheiro emprestado sem ter feito pedido ou autorizado. O Procon de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, entrou na justiça contra essa prática. A suspeita é de que houve colaboração de funcionários do INSS. Acompanhe na reportagem. Esta mulher, que prefere não se identificar, soube que estava aposentada quando começou a receber ligações de financeiras oferecendo empréstimos. Uma pessoa que já tinha se aposentado me disse: quando você começar a receber ligação de instituição financeira te oferecendo empréstimo consignado, você vai saber que você já está aposentada. E eu até duvidei. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a receber dezenas e dezenas e dezenas de ligações. Chegou a questionar como tiveram acesso aos dados pessoais. Eu queria saber como que os meus dados tinham chegado até essas instituições. Como é que eles ficavam sabendo que eu já estava aposentada antes de eu saber que eu estava aposentado? E eles não me respondiam. E este também é um dos questionamentos do Procon estadual, que abriu processo administrativo contra 3 bancos que realizam empréstimos consignados na conta dos aposentados sem a solicitação dos clientes. Eles estão depositando dinheiro na conta dos aposentados, sem o aposentado solicitar, sem ele requerer, e fazendo com que o aposentado fique preso numa armadilha financeira por 40, 50 meses, com empréstimos consignados. Eles estão, na verdade, vendendo juros, sem que eu queira comprar qualquer tipo de empréstimo consignado. Queremos apurar, primeiro, como se consegue esses dados dos consumidores e como se consegue o débito na conta desses consumidores. E já solicitamos aos bancos que cesse essa prática de empréstimo sem autorização do consumidor. Isso é crime. Vamos encaminhar para o Ministério Público Federal, já estamos oficiando a Delegacia do Consumidor e, se for necessário, a Polícia Federal, porque estamos tratando de uma autarquia. Esses dados estão supostamente vindo do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS. Como? De que forma? Por quê? E isso a gente quer apurar. Do dia 1º de janeiro ao dia 7 de dezembro, o Procon recebeu 246 reclamações de empréstimos consignados que não foram solicitados pelos aposentados. O Procon acredita que este número não representa nem 10% da quantidade de vítimas desta prática. A orientação é primeiro procurar o banco e solicitar o cancelamento do empréstimo. Se a instituição se recusar, aí sim entrar em contato com o Procon. Nós estamos conseguindo acabar com essa prática daquelas reclamações que estão chegando ao Procon para que o consumidor não tenha prejuízo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã na edição das 10 horas. Eu te espero. Até mais.